Um salmo muito conhecido. Eu tenho certeza que faz parte da minha vida, assim como faz parte da sua vida também. Salmos de número 124 fala assim: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teria engolido vivo. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas passaram sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa por dente deles, salvou-lhes a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Coloque a sua Bíblia sobre seu assento e aplauda Jesus. Porque se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, o que seríamos de nós? Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Você veio aqui para adorar o Senhor, porque o Espírito dele te trouxe aqui nesta noite. Amém? Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz. Amém. 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 Jesus, ele já está aqui. Amém. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite do pastor, né, estar aqui hoje com você que está acompanhando. E tema maravilhoso, defesa da fé. Digo para vocês, irmãos, que nunca antes nós vivemos um tempo onde se faz tanto sentido essa palavra, defesa da fé. Nós temos que estar o tempo todo vigilante, porque tem muita coisa errada acontecendo. E não é só aqui fora, não. É no meio do povo de Deus. A gente vê tanta coisa, ouve tanta coisa que nos assusta. E quando você se vê numa campanha onde o tema da campanha de defesa da fé, poucas pessoas querem participar, não é verdade? Poucas pessoas querem estar presentes, buscando a Deus, buscando se fortalecer, se revestir da armadura espiritual para enfrentar os dias maus. Então, na parte que me cabe aqui nesta campanha, que é adorar, eu gostaria de dizer para você que o Senhor, ele busca em todo o tempo os verdadeiros adoradores. Amém? E se você for um adorador, se você é um adorador, eu te convido a adorar comigo ao nosso Deus. Amém? Ao único Deus, aquele que fortalece a nossa fé, aquele que nos ajuda a batalhar pela nossa fé. Nós temos visto e ouvido nas igrejas por aí um evangelho de facilidades, um evangelho de, não posso dizer como ofender ninguém, onde quase tudo é permitido, e esse evangelho tem afastado as pessoas de Cristo, tem levado elas para fora. E eu quero dizer algo para você nessa noite: o Senhor, ele busca aqueles que têm guardado a sua fé. Amém? Amém. Guarda a sua fé em nome de Jesus. Eu vou cantar só um pedaço da canção assim. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos. Adore com sua voz. Faça de novo. Aleluia. Eu quero ser Senhor. Eu quero ser. Diga. Eu quero ser. Um vaso novo. Diga. Eu quero Senhor
Você que o Senhor faz forte, aleluia. Aleluia. Eu me lembro quando eu tinha toda essa parafernália na igreja, irmão. Eu sou bem antigo, graças a Deus. E eu me lembro, pastor Edson, quando não tinha tanta coisa. Tinha um irmãozinho meio velho e tal. E a gente louvava essas coisas, assim, esses louvores que vêm no coração. Não precisa de muito. E o Senhor tem que tocar para fazer isso, amém, irmão? Amém, Jesus. Glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser renova-me, Senhor. Põe em mim meu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Diga aí, você precisa. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Já não quero ser necessita ser morado, Senhor. Porque tudo que há no meu coração necessita mais. Vamos declarar com as vozes. Porque tudo que há dentro de mim, aleluia, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
Glória a ti, Senhor. Glória a Deus, amém? Em nome de Jesus, separe a sua oferta neste momento. Enquanto você vai separando, eu queria saber se... Eu consigo mirar em seu olhar. Dentro de você, eu consigo só girar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem, toca em o pecado não consegue esconder. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Eu disse, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Mais raro que o ouro puro de ouvir. Você desistiu, eu não vai desistir. Pensa aqui pra te levantar. O mundo te quiser. Eu consigo só girar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem, toca em esperar. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus. Existe em você. Não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, e o ouro puro de ouvir. Você desistiu, eu não vai desistir. Pensar, olhar e perguntar. O mundo te quiser. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Sabe se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus em conhecer. Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu não saí da minha igreja, eu gostei de você. Amém, gente? Amém. Então é isso aí. Vou me apresentar. Quem me conhece aqui? Vocês me conhecem? Então tá bom. Eu sou o pastor Daniel, eu sou o pai da Melissa e da Maria Eduarda, casado com a Vanessa, e ali está meu sogro. Olhem para o meu sogro e vocês saberão que a minha esposa é a mulher mais linda desse mundo. Lindo desse mundo só pode ser alguém bonito, gente. Meu Deus, ali é meu sogro. Esse aí é meu intercessor, né? E a gente fina dessa. Se você quer se dar bem com a sua família, se dê bem com o seu sogro, o seu patrimônio está garantido. Aleluia! Seu nome entrará no testamento. Você não precisa trabalhar, você só precisa ter sogro bom. E sogro que te apoia, viu? Deus é sogro que me apoia, está aqui comigo. Isso aí, Deus te abençoe. Seu Roberto. Vamos adorar o Senhor. Quem veio aqui para adorar o Senhor? Nós vamos adorar juntos. Eu vou sair na Globo, né, irmão? Glória a Deus. Tudo prontinho? Vamos botar fogo aqui na igreja?
você esticou a mão, hein? Vamos ficar em pé para adorar. Diga assim: eu preciso ouvir a voz de Deus. Repita comigo: Deus, eu ouço a sua voz, chamando meu nome. Você pode aplaudir ao Senhor.
todas as coisas. André Valadão foi muito feliz quando ele fez essa canção. Ele diz: pela fé posso clamar, pela fé eu posso enxergar, pela fé, pela fé.
bastante verdades e essa palavra me abençoou muito hoje à tarde, quando eu pedi uma palavra ao Senhor para ministrar o coração de vocês. Diz assim, 22: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, eu sou, não temais. E responderam-lhes Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir ao fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé. Repita comigo: pequena fé. Porque duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Você pode se sentar, aplaudindo ao Senhor? Minha gente, repare que nessa passagem é uma passagem cheia de riquezas, porque trata-se de não qualquer pessoa, se tratava de discípulos. Diga comigo: discípulos. Não era qualquer um, gente. Não eram pessoas que não viam os feitos de Cristo, mas eram pessoas que eram acostumadas com os milagres de Cristo, acompanhavam a Ele em toda a sua trajetória. A Bíblia diz que aonde o Senhor passava, ali estavam os seus discípulos com Ele, de modo que é bem verdade que existe um ditado que diz, ou nós os cristãos chamamos hoje de Tomé: precisa ver alguma coisa para crer. Você precisa que Deus abra os céus, se os céus amanhecer rosa, se o céu amanhecer roxo, lilás, aí você vai crer que Ele é Deus. Mas é bem verdade que nós, os seres humanos, a gente precisa de alguns feitos, de algumas coisas palpáveis, visíveis, para que a nossa fé ela cresça, sim ou não? Quantos aqui já viram cura instantânea? Eu já vi. Eu me lembro de uma vez que meu pai, eu era criança ainda, eu tinha 5 para 6 anos de idade, e o meu pai foi convidado para orar numa casa de uma empresária. Era uma japonesa. E tem japonês aqui? Tem um japonês ali. Os japoneses têm aquele jeitão deles sério, né? Fechado, que negócio, né? Menos aquele o Jack Chan, eles não. E quando eles creem mesmo. Quando não creem, não creem mesmo. Esse negócio não. E chamaram meu pai para ir lá orar por ela, que ela estava com câncer. E o câncer dela, os médicos já tinham diagnosticado que já estava do tamanho de uma laranja. E o meu pai foi lá. Eu me lembro que o meu pai era muito simples com as coisas, né? Não tinha muita leitura, mal o homem pregava só, né? Hoje não, que ele já está mais velhinho um pouquinho. Deve ter meio bagunçado das ideias. Mas no tempo que ele estava bom, né? Eu me lembro que ele entrava cantando, né? Ele entrava, eu disse: filho, estou indo orar lá pelo meu enfermo, vamos comigo. O ministério está começando desde pequeno, né? Aí eu entrava com meu pai dizia assim: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei.
comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai. Ele entrou cantando naquela sala. E quando ele entrou cantando, a japonesa deu um pulo e disse assim: está acontecendo alguma coisa aqui dentro de mim. E ela começou a engasgar, engasgar. E ele continuou: você Cristo comigo vai. Eu irei. Aí começava: não a minha fé, mas a tua fé me leva além. Cara, eu vi aquela mulher com o espírito louco lá fora. Eu creio. Diga que teu irmão, a fé pode mudar a história. Saiu aquela porra, aquele negócio estranho. E eu era uma criança, aí eu me lembro como se fosse hoje. E eu disse: o que meu pai fez com a mulher, cara? E ele começava a falar em mistério com Deus. E ele começava a glorificar. Ele dizia: santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Senhor. No tempo que meu pai tinha um Fusca 1200, que não subia nem a ladeira, irmão. A gente ia ter pra dentro, desce tudo menino, porque nós morávamos é até hoje, né? Só que hoje o pavimento chegou. Era uma rua de terra, um Fusca 1200 que entrava uma bombina. Quem tem Fusca 1200, eu disse: eu tô falando. Vou orar para Deus de libertar disso. E era uma tribulação, meu irmão. E nesse dia o Fusca estava sem freio, a gente teve que ir de ônibus lá orar pela japonesa. Quando nós chegamos lá, que ela vomitou aqui no marido dela, ficou desesperada. Eu lembro que ele disse: tu curou ela, tu curou ela. E meu pai dizia: não foi eu, não. Foi a fé dela e o meu Senhor. Ele pode tudo. Como é que eu posso te pagar? Como é que eu te falo isso? E meu pai dizia assim para ele: vai só na minha igreja depois. Não precisa te pagar nada, não. Não, eu preciso te ofertar. Eu preciso te entregar alguma coisa. Eu quero que ele tirou a chave do bolso. Era uma caravana daquela zero. Uma acelera aqui da caravana, 1990. Era a coisa mais linda aquela caravana, cara. Era o carro do sonho do meu pai. Tirou a chave e disse assim: eu não posso tirar nada, não. Mas então isso aqui não foi de ônibus voltando de caramba, irmão. A fé pode mudar a história, pode mudar o percurso da sua vida. De modo que não são os feitos, mas é a fé exercitada antes dos feitos acontecerem. Oh, aleluia! Agora eu pergunto para vocês, pastor, por tudo isso que o senhor viu, eu me enquadro também na mesma situação dos discípulos. Porque muitas vezes a gente presencia o milagre, a gente sabe que Deus é Deus do milagre, mas ele não crê no milagre. A gente vive muito dos testemunhos dos outros, menos do nosso. Quando chega a nossa vez, meu irmão, parece que as coisas mais difíceis, parece que Deus é impossível, Deus não pode realizar, Deus não pode fazer. E aí a gente diz: eu oro para todo mundo dar certo. Eu falo de Deus para todo mundo. De repente o cara vem testemunhar. Tu lembra daquele dia que você falou: Deus mudou minha história, Deus mudou minha vida? Você lembra daquele dia que você orou por mim? Deus derramou a cura sobre mim. E eu? Parece que às vezes as coisas é difícil para mim. A gente encontra cura para todo mundo, mas não encontra quem nos cure. A gente encontra a bênção para todo mundo, a bênção não nos alcança. Você já viveu isso? Eu vim aqui para te dizer: não se desespere. A fé pode mudar a tua história. Eles acompanhavam Jesus o tempo todo. Na hora de tempestade, na hora da dificuldade, a fé deles foi pouca. Eles não creram nele.
Diga aí, teu irmão, você conhece o Deus ao qual você serve? Agora faz uma cara de espanto para ele e diz assim: se você crê, para que está desesperado? Para que está arrancando os cabelos pensando no amanhã, se você tem Deus poderoso? Ah, cara, não crê não. Meu Deus pode tudo, meu Deus é dono do prato, meu Deus é dono do ouro, meu Deus é dono disso, meu Deus manda em tudo isso aqui. Aí eu vejo às vezes os adesivos do carro, né? Propriedade de Deus. Até o carro não quebrar. E aí quando quebra ele quer comprar um litro de gasolina para meter fogo na propriedade de Deus. Propriedade de Deus. Diga aí, teu irmão, até onde vai tua fé? Deixa eu te dizer uma coisa, ter Jesus, ter fé em Deus, não vai te isentar de enfrentar tempestades. É verdade, meu Deus. Se você ainda não passou a tempestade, eu vim te desanimar. Vai passar. Senão não tem graça. Senão não é legal. Senão a gente não cresce. O homem cuja dor não ensinou nunca será um homem de verdade. Sempre vai ser uma criança mimada. Meu Deus. Eita. Quem disse isso, pastor Marcos Lucado? Aí, Jesus. Meu Deus. O homem que a dor não ensina nunca cresce. Tá doendo, hein? Eu fiquei de ontem para hoje montando os móveis das minhas filhas lá, né? Chegou o quarto delas, a coisa mais linda do mundo. Aquelas beliches, sabe? Uma atravessada e outra dela que sai assim, com um negocinho assim. Eu tô acreditando que eu consegui montar aquele troço. Eu bati agora aqui na perna e eu senti. Tá doendo tudo aqui. Mas essa dor aqui é legal, sabe? Porque é um sentimento de realização. Eu consegui chegar com esse. É uma besteira que eu estou te falando, mas a satisfação de ter. Está doendo a peça, mas a satisfação de ver o sorriso no rosto delas. Ela diz: ah, minha cama fofinha, nunca deitou, vai deitar hoje lá. Diga assim: você tem fé para se realizar no outro? Você tem fé para sofredores, para que o outro seja feliz? Isso é se parecer com Cristo. Ó, eu já até botei uma pulseirinha aqui, ó, Jesus cópia. Eu sou cópia de Jesus, é para não me esquecer. Que a hora que o meu emocional bater forte, eu vou olhar para o meu lado e dizer: opa, eu sou imagem e semelhança dele, eu preciso me parecer com ele o tempo todo. Amém, sim, amém, ó. De forma que a minha fé precisa ser exercitada, para que nos dias maus Deus não seja um ser estranho dentro das dificuldades que eu enfrento. Como assim, pastor, um ser estranho? Quando a gente não tem fé, Deus se torna mutável dentro das dificuldades que eu enfrento. Oh, aleluia! Por que mutável, pastor? Sabe quem o Senhor se transformou aqui na vida dos discípulos? Fantasma. O homem que andava do lado deles, o homem que levantava o paralítico, o homem que dava visão aos cegos, o homem que multiplicava pães, o homem que curou a sogra de um deles. Sabe o que ele virou nessa passagem? Fantasma. É Deus. Desta maneira, meu Pai. Eu já aquele negócio de que quando uma coisa dá errada, a gente acha que todas as coisas vão dar errado. Diga assim, seu irmão: trabalhe a sua intenção. Nem todo mundo é ruim. Porque quando a gente é decepcionado por alguém, a gente acha que todo mundo é decepcionado. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem muita gente boa, viu? Eu creio. Eu luto todo dia para ser melhor. Eu luto todo dia para não decepcionar ninguém. Sabe por quê, meu irmão? Porque a minha vida precisa realizar alguém. Aleluia. E você precisa saber que a sua vida, ela é o espelho daqueles que o observam. Às vezes a nossa vida, ela fala muito mais do que qualquer palavra, sabia?
Esses dias eu recebi uma ligação lá de Porto Alegre. Eita, beleza! A pessoa me ligou lá de Porto Alegre. Vamos daqui um dia eu vou pregar lá em Porto Alegre. É assim que Deus faz. A moça entrou e disse assim: pastor, onde fica a sua igreja? Eu falei: minha filha, eu estou aqui em São Paulo, minha igreja é ali no Jardim Brasil. Ela disse: pastor, eu te acompanho ó, nesse Facebook. E às vezes antes de sair do trabalho eu entro na sua página e às vezes você coloca o seu sermão que você pregou numa noite anterior e Deus me ministra de uma forma e eu tenho sido alimentada por isso. Eu preciso trazer o Senhor aqui na minha igreja. Graças a Deus! Aleluia! Eu disse assim: eu falei: de onde tu é? Ela disse: eu sou daqui de Porto Alegre. Eu falei: ixi, é longe, hein? Ela disse assim: pastor, o povo aqui em Porto Alegre é sedento da palavra de Deus. E o Senhor tem me abençoado muito. A sua vida tem sido um exemplo para mim. Todas as suas postagens eu tenho compartilhado com os meus amigos. Irmão, eu tomei uma força com esse negócio do Facebook. Eu falei: esse negócio é uma abençoado mesmo. Tem uns que entram lá e dizem assim: passa na rua e não me olha, que você é meu amigo de fidelidade. Já viu? Tem uns que botam assim: estava na igreja do meu lado, nem a paz do segundo. Eu vou te catar, irmão. Sai essa conta e sai fora desse negócio. Verdade, Você nunca vai me provocar ninguém lá, não. Entra lá na minha página, irmão. Se não é eu postando um vídeo de bênção para você, se não for uma palavra de Deus, essa aqui de hoje já vai para lá. Entra lá daqui umas horinhas que tu vai ver. Dessa maneira. Diga aí, teu irmão, faça a sua fé valer a pena. Alcance alguém com a sua fé. Alcance alguém. Se você tem um recurso, tem muita gente na Facebook, WhatsApp, você quer tudo do Satanás. É tudo Satanás. Satanás. Olha, o Satanás cria tudo isso aí. É a forma que eu uso. O meu WhatsApp é uma bênção, eu abençoo um monte de gente. O meu Facebook eu abençoo um monte de gente. A minha fé precisa influenciar alguém. A minha maneira de fé precisa abençoar a vida de alguém. Diga aí, teu irmão, quem é que você tem influenciado com a sua fé? Será que as pessoas que olham para você querem o Deus que você serve? Será que as pessoas que te veem pelas ruas ou te veem falando por aí, elas querem esse Deus? Diga assim, teu irmão, vamos crescer? Vamos ter fé? Então vamos parar com o jeitinho brasileiro que isso é de Deus, não. Diga aí, teu irmão, de que forma que você tira as suas vantagens? Outra coisa, Deus não tem negócio com vantagens. O nome de Deus é tete a tete, mas isso quem faz é a fé. Nada muda quando eu tenho fé. Essa tempestade não poderia ter mudado eles em nada. Sabe por quê? Porque quando eu tenho fé eu posso trafegar em qualquer terreno. Diga aí, a fé me faz trafegar em qualquer terreno. Se for na fornalha, a gente vai caminhar lá. Se for no meio de leões, nós vamos caminhar lá. Se for no meio do mar, Deus vai abrir esse negócio, nós vamos caminhar lá. É a fé, a fé, a fé, a fé. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Se coloque de pé, eu tenho 3 minutos. Aleluia. Diga assim: ainda que eu não entenda os caminhos de Deus, os caminhos dele sempre é perfeito. Diga comigo: sempre. Então deixa eu te dizer uma coisa: Deus não vai te matar não, comigo. Seu barco não vai quebrar no meio não. Olha aí, seu irmão, e você está pensando que o teu barco vai afundar? Faz uma carinha assim para ele, não vai. Vai, mostra o dente para ele, cara, não vai não.
mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Põe a mão no coração. Me sustenta em minha mão. Aleluia. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de casa